Olá, queridos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. No programa de hoje, nós vamos meditar no quinto princípio poderoso para a oração eficaz. Estamos abordando o texto de Neemias, capítulo 1, versos de 1 a 11. E desse texto estamos extraindo princípios poderosos para que a minha, a sua e a nossa oração seja eficaz. Nos programas anteriores, observamos que para ser eficaz, a oração deve ser precedida pelo conhecimento de uma necessidade. Todas as vezes que me coloco diante do Senhor, eu preciso especificar se eu vou fazer uma petição, seja para mim mesmo, seja uma intercessão em prol de uma outra pessoa, eu preciso conhecer com profundidade aquela questão pela qual eu vou orar, pela qual eu vou interceder diante de Deus. Isso é fundamental para que realmente a gente tenha eficiência e eficácia nas nossas orações. Queridos, quem não mira em lugar nenhum, chega a qualquer lugar, né? Acerta em qualquer lugar. Com a oração é a mesma coisa. Se você não tem um conhecimento de causa em relação à sua necessidade, como é que você vai apresentá-la diante do Todo-Poderoso? Um outro princípio que nós encontramos no livro de Neemias, para que a nossa oração seja poderosa e eficaz, é que ela deve ser conduzida numa atitude de reverência. Nós sabemos que está em voga, e acredito eu que em muitos momentos da nossa história, pessoas agiram dessa forma, olhando para o Senhor, para o Todo-Poderoso, tendo como o dono de um grande supermercado, no qual nós apresentamos a ele uma lista e dizemos assim, olha, eu determino, eu exijo que o Senhor me atenda e que o Senhor faça. Nós precisamos, na verdade, queridos, ter conhecimento daquilo que necessitamos e nos dirigir a Deus com reverência. Ele é o Todo-Poderoso, é Ele quem determina todas as coisas sobre as nossas vidas. Um outro princípio que já vimos até aqui, para que a oração seja poderosamente eficaz, é a perseverança. O texto de Neemias 1,6 mostra que ele orava dia e noite. Ele investiu tempo na sua oração para com Deus, para com o Todo-Poderoso. É evidente e é claro também que ele tinha momentos de menos tempo de oração, momentos em que ele se conectava por alguns instantes ali em oração a Deus e relembrava a Deus daquela necessidade, daquela situação. Mas o texto mostra que num primeiro momento ele se coloca em um período de tempo relativamente prolongado, orando ao Deus do céu. Um outro princípio que nós já enfatizamos, destacamos no outro programa e no anterior, é que a oração, para que ela seja poderosamente eficaz, ela precisa ser precedida, ela precisa ser acompanhada de confissão. Eu, quando me coloco diante de Deus, eu me coloco diante daquele que é santo. E é claro, queridos, que o Espírito de Deus, ele trabalha no profundo do nosso ser, mostrando para a gente o que está errado na nossa vida, o que precisa ser ajustado na nossa vida, para que sejamos verdadeiros seres humanos parecidos com aquele que é plenamente humano, que é Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso exemplo de vida. No programa de hoje, nós vamos, na sequência, meditar então no quinto princípio poderoso para a oração eficaz. Esse princípio diz respeito às promessas de Deus encontradas na palavra dele. Para que você tenha uma oração poderosamente eficaz, você precisa embasar a sua oração, as suas orações nas promessas de Deus. Nos versículos 8 a 10 do capítulo 1, Neemias diz o seguinte: lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. É evidente que Deus nunca se esqueceu de nada que ele houvera dito, queridos. Mas Neemias, ele está se dirigindo a Deus de modo reverente, ele está se dirigindo a Deus de modo a colocar os seus pecados diante de Deus, pedindo perdão, os pecados das pessoas. Ele é perseverante, ele tem um conhecimento da causa
E ele também sabe que Deus, ele tem promessas para o seu povo. Deus, ele tem promessas para o ser humano criado conforme imagem e semelhança dele. E nós podemos e devemos, quando nos dirigimos a Deus, lembrá-lo, entre aspas, daquilo que ele tem prometido para nós na revelação da sua palavra. Então, Neemias diz: lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. E eles estão vivendo nesse momento assim. Israel, né, já havia sido absorvido, já havia deixado de existir quanto nação. Nós estamos vivendo agora apenas a nação de Judá, as 2,5 tribos que permaneceram fiéis aos descendentes de Davi. E eles também estão numa situação em que também estão deportados. Foram deportados pelos babilônicos, estão dominados agora pelos persas. E Ciro, rei da Pérsia, é quem, né, os comanda, é quem os controla. Mas Neemias, ele está fazendo menção da palavra de Deus. Fomos infiéis e fomos espalhados. Mas e se nos tornarmos de novo fiéis, obedientes, de vida reverente a ti? Ele diz no versículo 9: mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática. Então não adianta só se voltar, só se lembrar, nós precisamos obedecer e colocar em prática, porque obediência é a prática daquilo que nós cremos, daquilo que nós entendemos ser o certo. Mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Então, Neemias está dizendo para Deus: olha, a tua palavra, ela nos diz o seguinte, que se formos infiéis, desobedientes, o Senhor vai nos espalhar. O Senhor vai deixar de ter o comprometimento de nos guardar, de nos dar uma vida tranquila, porque nós abandonamos o Senhor. Nós estamos querendo andar com as nossas próprias pernas, donos do nosso próprio nariz. E foi o que aconteceu com Judá e com Israel. Mas Neemias diz: olha, nós entendemos que estamos errados e queremos retornar à obediência, retornar a uma vida contigo. Aí o versículo 10, Neemias diz assim: ó, estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Eles já haviam sido resgatados lá atrás, daquele período de escravidão no Egito. E eles estão vivendo um momento agora de escravidão. E Neemias relembra: olha, o povo é o mesmo. E tem gente agora, Deus, que está conscientemente disposta a te servir. Então Neemias, querido, ele se dirige a Deus lançando mão do que o próprio Deus houvera dito séculos atrás e havia sido registrado não só na memória, mas também com pena e tinta em papel, para que o povo se lembrasse e, acima de tudo, vivesse de acordo com os preceitos de Deus. Queridos, Neemias é alguém que está vivendo no exílio. Como já disse, provavelmente ele nascera no exílio, mas ele devia estar com a sua mente, com a sua cabeça, no bom sentido da palavra, saturada com a palavra de Deus, pois ele a conhecia a ponto de fazê-lo lembrado, né, fazer Deus lembrado das promessas dele que estavam registradas ali em sua palavra. Ele pode ter sido criado numa terra cheia de idolatria e servido numa corte pagã, cheia de influências negativas, mas isso não fez com que ele deixasse de cultivar a vida espiritual. Nós aprendemos também com o exemplo de Neemias que nós podemos, queridos, nós podemos influenciar o meio onde nós estamos inseridos. O meio pode nos influenciar? Pode, desde que a gente abra espaço. A partir do momento que você tem uma convicção firmada em Deus, na palavra de Deus, à medida que você tem valores que estão verdadeiramente enraizados e você os cultiva, você vai influenciar o meio. Ainda que ele seja um meio onde as pessoas não valoram o que é certo, o que é ético, o que é moral, o que são princípios valorizados por Deus na palavra dele. Se você os tem e você os pratica, é você quem vai influenciar o meio. E Neemias é esse indivíduo, querido, que está vivendo em meio a pessoas que não tinham esse conhecimento mais aprofundado do Deus vivo, pessoas que tinham uma vida não muito preocupada com certos valores éticos e morais,
Mas Neemias não se deixa levar por isso. Ele vive uma espiritualidade coerente, ele tem uma vida correta. E ele conhece as promessas de Deus e ele tem um relacionamento com o Deus das promessas. Tanto é que ele se coloca diante de Deus em oração, tendo um conhecimento da causa que ele vai apresentar diante de Deus. Ele se coloca de modo reverente, ele sabe que Deus é o Todo-Poderoso, é aquele que é totalmente outro, totalmente superior a nós, diferente de nós, mas que nos ama. E Neemias, então, ele persevera em oração, confessando falhas, pecados, onde ele também se coloca como pecador diante de Deus, porque ele sabe que todos nós pecamos e o pecado aí, ele nos distancia daquilo que Deus espera que nós sejamos. E aí, nesse momento de oração, que é um momento longo, mas é um momento também pequeno em determinados dias, ele lembra Deus, entre aspas, mais uma vez eu digo, das promessas que houveram sido registradas na palavra e que haviam sido dadas a Moisés. Então, Neemias, a partir desse procedimento, queridos, ele ora de forma eficiente e eficaz, porque ele tem meios poderosos para se colocar diante de Deus em oração e em súplica. Você que me assiste e que me ouve, como você tem orado ao Todo-Poderoso? Como você tem buscado a face dele? Você tem externado aos ouvidos, aos olhos de Deus, a palavra dele que está registrada nas Sagradas Escrituras? Você tem feito como Neemias, lembrado Deus? Olha, Deus, a tua palavra diz que se eu for assim e assado, vai acontecer isso. Mais que isso, você tem procurado ser o ser humano que Deus espera que você seja? Você tem não sido egoísta nas suas orações? Tem sido como Neemias? Você tem colocado nas suas orações não só você, mas as outras pessoas? O nós tem feito parte da sua oração? Entenda que se você estiver seguindo esses preceitos, essas orações, por certo, você vai chegar a bom tento na sua oração, no seu clamor e na sua súplica. Porque Deus, querido, Deus, minha querida, Ele quer que tenhamos, todos nós, uma vida plena da presença dEle, uma vida onde nós desfrutemos da alegria de tê-lo como amigo, como companheiro, como ser bem presente. E quando Deus é bem presente, queridos, Ele nos carrega no colo nos momentos de angústia, de tribulação, de tristeza e de dor. E nós podemos descansar no colo do Altíssimo e do Todo-Poderoso, sabendo que Ele tem cuidado de nós e continuará a cuidar de nós. É evidente que a sua oração, a minha oração, as nossas petições, as nossas súplicas, as nossas intercessões, elas são ouvidas e serão atendidas no kairós de Deus, no tempo dele. Por isso, sejamos como Neemias, perseverantes. Sejamos como Neemias, oremos ao Deus do céu com conhecimento de causa, nos colocando na qualidade de pessoas que carecem da misericórdia e da graça dele, nos colocando diante de Deus, mostrando também que nós sabemos que existem promessas dele dirigidas a nós, as quais nós queremos abraçar, experimentar, usufruir e viver, não só para nós, mas também para os outros. É por isso que a oração de Neemias é feita também no plural, nós. E a minha e a sua deve ser feita. Devemos pedir para nós, mas interceder também para aqueles que nos cercam, que nos rodeiam, que convivem conosco enquanto palmilhamos por este mundo. Que Deus te abençoe e que você aprenda mais este princípio poderoso para a oração eficaz. Ela precisa estar embasada na promessa de Deus. Para isso, eu preciso conhecer, estudar a palavra de Deus. Siga o conselho de Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor nosso Deus. Por falar nisso, uma perguntinha para você. Você já leu sua Bíblia hoje? Já teve o seu tempo a sós com Deus, onde você leu um texto, meditou nele e orou ao Deus do céu? Se não, aproveite esse momento do programa Falando de Vida, abra a sua Bíblia no livro de Neemias, leia o capítulo 1, versículo 1 a 11 e ore com a sua família.
e extraia desse texto, né, como nós temos extraído, essas verdades que sem dúvida alguma nos são caras e são importantíssimas para que tenhamos uma vida de oração poderosamente eficiente e eficaz. Nós vamos chamar agora os nossos apoiadores. Dentro de alguns instantes eu volto para orar com você e por você. Fique com os apoiadores, eu volto já. E agora eu estou aqui na Potenza, corretora de seguros, e eu vou falar com o Alexandre, que vai explicar para a gente como funciona uma corretora. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem. A corretora de seguros é uma empresa especializada no comércio, na comercialização de seguros. E esses seguros são em todos os ramos, ou seja, você pode comercializar o seguro rural, o seguro de residência, seguro de empresa, de automóvel, seguro de vida. E a Potenza é credenciada nas melhores e mais conceituadas empresas de seguro, não é isso, Alexandre? Isso é verdade. Hoje a nossa corretora, ela é credenciada em 9 companhias seguradoras. O cliente, quando vem até a Potenza, ele escolhe uma dentre 9 propostas que nós oferecemos a ele, aquela que mais se adapta às suas necessidades. A partir do momento em que ele escolhe a melhor proposta, nós vamos dar o melhor atendimento a ele. Vamos supor que ele tenha um problema, um sinistro. Bateu o carro no meio da estrada ou teve um princípio de incêndio na sua residência. Ele pode entrar em contato com a nossa corretora 24 horas, através dos telefones que nós vamos oferecer a ele, e nós vamos dar todo o atendimento para poder acompanhá-lo nesse sinistro até que a seguradora venha a dar a sua cobertura. Então agora você já sabe, para contratar um seguro residencial, rural, de veículo, qualquer que seja o seguro, como o Alexandre mesmo explicou, é só você vir aqui na Potenza Corretora de Seguros. E o Alexandre vai passar para você o endereço e o telefone. Isso. A nossa corretora Potenza fica na Rua Oliveira Marques, 1418, no centro. E os telefones nossos são 67 3422 0375 ou 9972 1642, no centro da cidade. Então deixe os seus bens com quem entende do negócio. Venha para a Potenza Corretora de Seguros. Quer equipar o seu restaurante, panificadora ou conveniência? Então conheça a Macpel, onde você encontra uma linha completa em estufa para pães, salgados, batedeiras, liquidificadores industriais, fritadeiras para salgados e pastéis. Você encontra também bebedouros, fogões, freezers, chapas para lanches, assadeiras de frango e muito mais. Na Macpel você encontra produtos de qualidade com garantia e ótimos preços. Macpel, Rua Desidério Felipe de Oliveira, 594, no Jardim Flórida 2, em Dourados. Mais informações, 3426-5900. Muito bem, queridos, já estamos de volta. Rodamos aí os nossos apoiadores. Queremos agradecer a cada um deles. Queremos também agradecer ao Masa Publicidade, que tem nos apoiado, tem sido um companheiro aqui do programa Falando de Vida, e do pastor Valdenir da Igreja Batista Monte Oreb. Se você precisa de banners, de fachada, procure o Masa Publicidade, que com certeza ele vai te atender com carinho, com atenção e com aquele profissionalismo lá da Masa Publicidade. Nós estamos chegando ao fim do programa Falando de Vida. Eu quero convidar você a orar ao Deus dos céus nesse momento, entregando a Ele a sua adoração, o seu louvor, a sua gratidão e apresentando também a sua petição, a sua súplica e a sua intercessão. Oremos ao Deus Todo-Poderoso nesse momento. Perto quero estar, junto aos teus pés. Papaizinho querido, nós te damos graças mais uma vez, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Queremos fazer como Neemias, Deus, e colocar diante de Ti a nossa oração de forma reverente,
adorando-te, ó Deus, porque Tu és santo, onipotente, onipresente, onisciente, misericordioso, bondoso e gracioso. Te louvando por tudo que Tu tens feito, criado e colocado à nossa disposição. A água que bebemos, o ar que respiramos, a vida que desfrutamos. Te louvamos por tudo isso. Queremos, ó Deus, Te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, mas queremos pedir a Deus que o Senhor perdoe as nossas falhas. Nós muitas vezes falhamos, pecamos, ó Deus, em ações, em palavras, em omissão. Deus, nos perdoa em nome de Jesus. Mas queremos também, ó Deus, suplicar, interceder por todos aqueles que nos assistem, que nos ouvem, ó Deus, pelo Falando de Vida, pela internet. Papai, abençoa a vida de cada um deles. Pessoas atravessando momentos de dificuldade familiar, financeira, momento de fraqueza espiritual, momento de enfermidade física. Pai, entra com providência em nome de Jesus e abençoa. Meu Deus, cura, sara o espírito, a alma, o corpo, atendendo, papai, a necessidade que a pessoa tem colocado lá de uma forma bem específica. Deus, eu não sei especificamente qual a necessidade de cada um que nos assiste e nos ouve. Tu sabes, Tu conheces, até porque eles estão aprendendo a apresentá-las diante de Ti. Mas eu me uno a eles em oração, pedindo a Tua bênção, papai, em o nome de Jesus, para a honra e para a glória de Jesus, eu os abençoo naquilo que eles têm clamado. Papai, sê com cada um dos Teus filhos, sê com cada um dos Teus servos, sê conosco, nos guardando, protegendo e abençoando. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos, nós chegamos ao final de mais um programa Falando de Vida. Fica aqui a minha gratidão a você que nos assiste. Temos partilhado os programas pelo Facebook, pelo WhatsApp. Peço que você também compartilhe com seus amigos, levando esta palavra que abençoa e liberta aos mais distantes rincões deste mundo. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, uma ótima semana, em o nome de Jesus. Amém e amém.